Na última sexta, os canais ESPN apresentaram uma reportagem especial sobre a 5ª queda de divisão do Mogi Mirim. A matéria repercutiu muito, tanto que o craque Rivaldo, ex-presidente do clube, citado na reportagem, pediu direito de resposta e nós, claro, demos. A reportagem À Beira da Morte, os últimos suspiros do Mogi Mirim, foi ao ar no último dia 9 de março. Nela, contamos as histórias de um clube que, no início da década de 90, encantou o Brasil com o surgimento do Carrossel Caipira, onde brilhou o trio Rivaldo, Leto e Valber. Enfiou pra Leto, Leto devolveu pra Valber, vai pintar o gol do Mogi Mirim, numa finta sensacional, ajeitou pra lá, pra cá, bateu, é gol! Gol do Mogi! A reportagem, que retratou o 5º rebaixamento do Mogi em apenas 2 anos e meio, também resgatou histórias de um ídolo que ganhou o mundo e que anos depois voltou para presidir o clube que o revelou. Muitos mojimirianos fizeram questão de falar de Rivaldo como jogador. O dia especial foi um jogo do Mogi, um domingo à tarde, Mogi Noroeste. O Rivaldo fez o gol do meio de campo. Esse dia foi um dia memorável, né? Porque diz que nem o Pelé conseguiu fazer esse gol, né? Já outros se mostraram críticos à gestão de Rivaldo durante 7 anos à frente do clube. Inclusive, nós temos um compromisso com ele. Eu, particular, tenho um processo tentando a volta do CT. Então foi um absurdo, uma gestão tão malfadada. Antes da reportagem ir ao ar, ligamos para Rivaldo na tentativa de ouvi-lo, mas ele não atendeu. Falamos também via telefone com o advogado do ex-presidente. Betelhem Dante Ferreira diz que não se pronunciaria, mas depois que a reportagem foi ao ar, mudou de ideia. O que desagradou foram algumas questões que foram colocadas no sentido de atrelar, primeiramente, ao insucesso do Mogi Mirim, né? Pós saída do Rivaldo, a figura do Rivaldo. Nós entendemos que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E, segundamente, atrelar ao Rivaldo, né? A pessoa do Rivaldo, a atual gestão. O Rivaldo transferiu a sua gestão para uma gestão que, consequentemente, acabou desembocando na administração Luiz Henrique de Oliveira. Por intermédio do advogado, Rivaldo pediu direito de resposta, principalmente para esclarecer a acusação de Henrique Stort, um ex-jogador e ex-dirigente do Mogi Mirim, que nos deu o seguinte depoimento. Ele fez uma dívida em nome dele. E na calada da noite, ele pegou 2 CTs e passou em nome dele. A avaliação foi bem abaixo do mercado, isso nós já avaliamos. Tudo que ele fez no Mogi Mirim, na minha opinião, foi muito mal intencionado. Com a palavra, o advogado de Rivaldo. O Rivaldo investiu no Mogi Mirim, da gestão dele de 2008 a 2015, né? Ele investiu 15 milhões de reais. Isso foi passado para o Mogi Mirim a título de empréstimo. São mútuos, né? O Rivaldo jamais, em um tempo algum, se comprometeu a doar. O que ele fez foi achar uma forma para que o clube o ressarcisse com o passar dos anos. A administração da época entendeu que uma forma de amenizar esses prejuízos, né, ou melhor dizendo, esses mútuos que até então tinham sido feitos, era pagar de alguma forma, encontrar um meio de se pagar de alguma forma. O meio encontrado foi a passagem do centro de treinamento para o Rivaldo, como abatimento da dívida. Durante a entrevista, apresentamos ao advogado uma cópia de um documento assinado pelo antigo procurador de Rivaldo, onde o ídolo do Sapão se comprometeria a não delapidar o patrimônio do clube. Esse acordo foi feito entre pessoas, entre o Wilson Bonetti e até então alguns dirigentes do Mogi Mirim, né? Esse acordo jamais chegou ao conhecimento do Rivaldo.
Com o direito de resposta adquirido, o advogado de Rivaldo enfatiza que a gestão atual do Mojimirim nada tem a ver com a antiga administração de seu cliente. E com relação a uma suposta dívida do clube com Rivaldo, ele afirma: formalmente, o Mojimirim não deve nada ao Rivaldo por uma questão contratual. Mas as informações do atual presidente do Mogi, Luiz Henrique Oliveira, não batem com as do representante de Rivaldo. Eu assumi a gestão do Rivaldo, encarregado de fazer os pagamentos para ele, do que ele tem com o clube, dos débitos que o clube deve a ele, né? Deve quanto? Olha, aproximadamente 10 milhões. No meio desse imbróglio de grandes cifras está o Mojimirim. Pobre, falido, à beira da morte. São os últimos suspiros desse palco que logo será vendido. O Mojimirim está chegando ao seu final. Pode fechar a tampa do caixão. Infelizmente, o Mojimirim acabou. Adeus, Mojimirim.